Bom, voltando aí com a parte de férias, né, minha gente? Como eu digo, férias não é algo muito simples, não. E a gente precisa fazer uma compreensão, fazer uma análise aí a partir dos dispositivos que a gente tem à mão. Porque a Lei 13.467 de 2017, a chamada Reforma Trabalhista, que eu gosto muito de chamar de deforma, e olha, vem outra aí, né? Que é essa medida provisória aí, 1045, que eu vou falar dela, depois vou fazer um vídeo só sobre ela. Mas tem a Reforma Trabalhista de 2017 trouxe muita alteração de férias, trouxe bastante, sendo a principal delas a possibilidade de fracionar as férias em 3 momentos diferentes. Não preciso dizer a vocês que isso aí foi objeto de muita crítica. Inclusive, eu mesmo sustento que eu acho que se as férias ela tem essa principiologia, ela tem esse objetivo de refazer, de descansar, de repor as energias, de vinculação mesmo à saúde mental, à saúde emocional, à saúde física do trabalhador, o fracionamento, na minha opinião, não colabora muito, não. Bom, é claro que se for um fracionamento de muita conveniência para o empregado, ele poder conciliar com as férias dos filhos, com as férias em família, marido com mulher, mulher com marido e filho, etc e tal, isso pode ser uma coisa muito boa, viaja-se 15 dias para quem pode viajar e outros 15 dias em outra oportunidade. Isso pode ser positivo. Agora, desde que, como eu sempre digo, desde que essa relação com o empregador ela possa ser discutida, possa ser conciliada, possa haver um entendimento negociado. Aí pode ser bom. Bom, e por isso que nós vamos falar desse período concessivo. Esse fracionamento, ele está exatamente aqui dentro do artigo 137, 134, com as suas alterações. Bom, e aí, gente, as férias serão concedidas ao empregado dentro dos 12 meses subsequentes à data em que aquele haja adquirido o direito. Período aquisitivo. Vamos voltar ao nosso exemplo do empregado que ingressou em 1º de janeiro de 2019 e implementou a condição, né? Ele implementou todas as condições para usufruir das férias, ele não teve aqueles afastamentos, aquelas ausências injustificadas, etc e tal. E aí ele faz jus às férias. Quando ele faz jus às férias, o empregador deverá concedê-la nos 12 meses subsequentes. Artigo 137 da Constituição Federal. E aí a gente vai tratar de vários pontos sobre isso. Primeiro, quem fixa o período de férias é o empregador. Vocês sabiam disso? Não é o empregado que escolhe. Não é, com poucas exceções. Quem fixa o período de férias é o empregador. Então, o empregado, ele implementou o direito às férias em 31 de dezembro de 2019. Ele vai dizer, opa, vou comprar uma passagem para viajar para Fernando de Noronha, sonho de consumo de todo mundo, né, de brasileiros e estrangeiros, em janeiro. Vou pegar período delicioso de temporada e vou para Fernando de Noronha nesse período. E o empregador diz assim, quando ele chega no dia 2 de janeiro, ele diz, olha, amanhã eu não venho mais não, porque eu vou entrar de férias, já comprei a passagem, está aqui o empregador. Não é nenhum. Não é assim que a banda toca. Porque quem escolhe o período de férias, com algumas exceções que eu vou apontar, sou eu. Artigo 136 da CLT. E a minha empresa não vai permitir, o tipo de serviço não vai permitir que você tire as suas férias agora em janeiro. Você vai ter férias somente em agosto de 2020, porque agosto de 2020 vai estar dentro desse período concessivo, que vai de 1º de janeiro de 2020 até
31 de dezembro de 2020. O empregado não adianta espernear, porque o empregador está dentro da legislação dele, ok? Bom, é claro que aí tem algumas peculiaridades aí que antigamente, inclusive, tinha membros da mesma família, na mesma empresa, tinham o direito de gozar no mesmo período. Isso foi cancelado pela CLT, pela Lei 13.467. Tinham, tá? Isso está no artigo 136. Outra alteração, que estudantes e maiores de 50 anos também tinham as férias concedidas de uma só vez. Eles agora, também, segundo o artigo 134, parágrafo 2º, e o parágrafo foi cancelado, tanto para estudantes quanto para empregados acima de 50 anos, as férias também poderão ser desta maneira, fracionada em 3 oportunidades, que eu vou mencionar essas três oportunidades. Bom, mas vou voltar um pouquinho aqui para falar quando que essas férias iniciam. Primeiro, é conveniência do empregador, certo? Mas o parágrafo 3º do artigo 134, ele vai dizer o seguinte: é proibido o início das férias no período de 2 dias que antecede a feriado ou dia de repouso semanal remunerado. É proibido o início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado. Antigamente era assim: férias não pode começar no sábado ou no domingo, não pode começar no dia 7 de setembro, que é feriado. Agora é assim: não pode começar no dia 5 de setembro, porque são 2 dias que antecedem a um feriado, certo? Isso aí são alterações da Lei 13.467. Por isso que é muito importante a gente ficar antenado no que está acontecendo. Vamos ver aqui. Esse fracionamento das férias, como é que ficou esse fracionamento das férias? Então, as férias agora, elas podem ser fracionadas em 3 oportunidades. Um período não pode ser inferior a 14 dias. Então, pode ser, vou apresentar 3 exemplos: 14 dias, mais 10 e mais 6. 15 e 15. 14 e 16. 14, 7 e 8. Então, as férias podem ser fracionadas, né? Todavia, esse fracionamento das férias, ele deverá ser estabelecido e convencionado, a forma desse fracionamento. Mas, minha gente, é aquilo que eu digo: o contrato de emprego, ele é um contrato de adesão, né? Então, é claro que em algumas empresas faz aquela tabela, chama os empregados: bom, você tem filho, você vai tirar em julho, você vai tirar em dezembro, você não tem filho, você quer tirar que dia? É claro que se o empregador tiver digamos assim, essa interlocução com o empregado, a gerência, empresas grandes como a Petrobras, a Companhia Siderúrgica, o próprio setor bancário, eles têm esse entendimento, essa conveniência. Mas existem empresas que não faz dessa forma, é estabelecido e acabou. A gerência vai e estabelece: fulano vai tirar em janeiro, ciclano vai tirar em fevereiro, o outro vai tirar em dezembro. Então, isso daí é extremamente prejudicial para o trabalhador, tá? Então, aqui, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferior a 5 dias cada um. Então, foi o que eu já expliquei. Pode
adequar aí, modular aí dentro do que estabelece o parágrafo 1º do artigo 134, então reformado pela Lei 13.467. Há muitas críticas, né? Há muitas críticas, por quê? Sempre teve aquela coisa, se o empregado que fizer a opção da conversão de 1/3 das suas férias, o chamado 10 dias, posso vender 10 dias? Popularmente chama-se vender. O que é popularmente vender? Popularmente vender, minha gente, é transformar 1/3 das férias em pecúnia, desde que o empregado queira e que o empregador queira. Nem o empregado pode decidir sozinho, nem o empregador pode decidir sozinho. A questão aqui é como que vai ser feito isso, né? Gozando o período de 14 dias, terá somente como saldo 6 dias, porque aí os outros ele vai transformar em pecúnia, popularmente vender. Há uma crítica muito grande que eu não vou trazer aqui, porque senão a gente não vai conseguir fazer esse bom resumo, que é da Convenção 173, Convenção Internacional da OIT 173, que diz que o fracionamento de férias anuais remuneradas tem que ser autorizado pela autoridade competente ou pelo órgão apropriado de cada país. E a nossa legislação, ela veio de cima para baixo. Dentro desse concessão de férias, o empregador, então, ele escolhe quando ele vai conceder, e se o empregado quiser, pode ser parcelado. Mas a gente sabe que o contrato de trabalho é um contrato bem digamos assim, de adesão, né? Acaba o empregado não tendo muito a escolha. Dentro dessa conjuntura de conceder as férias à escolha do empregador, existem vários detalhes que precisam ser falados, importantíssimos. Primeiro, ela tem que ser comunicada com 30 dias de antecedência. Isso está no artigo 135. Então, se o empregado, nesse nosso exemplo, ele finalizou o período aquisitivo em 31 de dezembro de 2019, o empregador tem até dezembro de 2020 para dar as férias a ele. Então, nesta hipótese, vamos supor que o empregador queira conceder as férias em maio de 2020. Ele deverá, no dia 1º de abril de 2020, ou seja, 30 dias de antecedência, comunicar ao empregado que em maio ele vai sair de férias. O empregado pode reclamar? Não. O empregado pode dizer que não quer? Não. O que pode, volto a dizer, é uma boa conversa aí com a sua chefia imediata para estabelecer. Mas a lei diz que o empregador tem que comunicar por escrito que ele vai tirar as férias com 30 dias de antecedência. Claro, e aí a gente entende os motivos: planejamento, organização. Além disso, o pagamento tem que ser feito até 2 dias antes do início das férias. 1º de maio de 2020, ele vai entrar de férias. 1º de maio não, porque é feriado, dia 2 de maio. Então, 2 dias antes, 2 de maio, dia 30 de abril, vamos botar assim, tem que ser pago o mês antecipado, quer dizer, o mês que ele estaria de férias, antecipadamente, mais 1/3 previsto na Constituição Federal, o chamado terço constitucional sobre o salário das férias. Vamos lembrar que ele deverá receber as férias pelo período todo em que o salário integral. Se ele ganhar a comissão, média das comissões. Se ele tinha hora extra, média das horas extras. Ele não pode ter prejuízo salarial, tá? E aí, minha gente, tem uma súmula muito importante, que é a súmula 450, que vai dizer o seguinte: é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, inclusive o terço constitucional, se for descumprido esse prazo aí do artigo 145 da CLT. Então, se esse prazo de pagamento aí for descumprido,
está previsto no artigo 145, esse empregador terá que pagar o salário dele em dobro. Entenderam? Então, tem 2 prazos: 30 dias para comunicar e 2 dias antes do início das férias, antecipação do salário, quer dizer, o mês de férias, mais 1/3. Ainda sobre isso, sobre pagamento em dobro, está o artigo 137 e a súmula 81 e a súmula 89, que vai dizer o seguinte: se o empregador ultrapassar o período concessivo, se ele, no nosso exemplo, ele só for conceder as férias ao empregado em janeiro de 2021, né? Tivesse concedido em janeiro de 2021, já teria passado os 12 meses que se refere à CLT com relação ao período concessivo. Nesta hipótese, o empregador tem que também dobrar o salário dele. Então, exemplo, aqui está com uma trovoadazinha, eu não botei meu fone de ouvido. Por exemplo, ele ganha R$5.000. Se ele tirar as férias dele em maio, ele vai ganhar, vou botar 6.000. Ele vai receber 6.000 mais R$2.000, que é o terço constitucional. Se ele tiver salários variáveis, comissões, percentagem, etc, etc, tal, vai fazer a média mensal dos 12 últimos meses e vai pagar. Até aí tudo bem. Se o empregador somente vai conceder as férias dele após 12 meses, ou seja, janeiro de 2021, ele, ao invés de pagar 6.000, ele vai pagar 12 de salário e mais 4 do terço constitucional. Entenderam isso? Tá? E se por acaso ele pensou assim, caramba, não botei um empregado de férias, agora não dá tempo, porque eu tenho que comunicar com 30 dias de antecedência, eu tenho que pagar com 2 dias antes, não vai dar tempo. Se ele botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, o que eu faço agora? Bom, pode dar tempo ainda desse empregador ele pagar uma parte pela forma simples e outra parte pela forma dobrada. Então é possível, isso está previsto na súmula 81 do Tribunal Superior do Trabalho. São súmulas muito importantes que se relacionam às férias e que a maioria delas, com relação a esse tema, não está em rota de colisão com a Lei 13.467. Então, portanto, essa súmula aqui, a gente vai verificar que se o empregador se deu conta lá no dia início de dezembro, mas não vai dar tempo, ele vai entrar de férias pelo mês de janeiro de 2021, então aqueles dias que ultrapassarem o período concessivo deverão ser calculados na forma dobrada, tá? Bom, professora, e quando eu trabalho numa empresa e meu empregador nunca me deixa tirar férias? E olha que eu não vendi, porque eu não concordo, porque eu já sei que férias é uma questão de saúde mental. E se eu continuar, eu vou pirar, vou adoecer. É a moderna teoria do dano existencial. Como é que eu faço? Bom, aí, obviamente, que a justiça poderá fixar a época própria. Ah, mas se eu entrar na justiça, eu vou ser mandado embora. Bom, mas você tem esse direito. A lei te ampara. Claro que vai ser mandado embora ou não vai ser mandado embora. Pode ser empresas públicas, empresas que o empregado goze de alguma estabilidade de emprego, né? E ainda que ele não goste de estabilidade de emprego, ele deverá entrar assim na justiça e pedir que o juiz determine. Olha, tem 2 anos que eu não tiro férias, meu empregador não concede e o direito de conceder é dele e eu não sei o que eu faço. Bom, entra na justiça, pede inclusive uma antecipação de tutela para que o empregador estabeleça essas férias e estabeleça essas férias. Bom, vamos lembrar que a remuneração das férias, só para a gente ir fechando,
essa parte, né? A remuneração das férias tem que ser equivalente ao período, né? Tem que ser feita 2 dias antecedentes. Computa-se por óbvio, só estou fazendo um resumo para eu ver se eu não esqueci de nada. Computa-se por óbvio tudo que é variável nas férias dele, né? Inclusive o terço constitucional, conforme súmula 328. Repouso semanal remunerado, horas extraordinárias, comissões, percentagem, a produtividade dele. Se ele tiver adicional noturno, também vai contar nas férias, o adicional noturno também integra. Se tiver uma gratificação semestral, não repercute. Aqueles bancários que tem uma gratificação semestral não repercute nas férias. Deixa eu ver mais aqui. A conversão de 1/3 em pecúnia é possível, né? A popular venda das férias, desde que ambas as partes concordem. E aí, gente, se o empregado foi mandado embora e não usufruiu férias, ele vai ter direito tanto quando ele pede demissão, quanto ele é despedido, sem ser justa causa. Ele tem direito às férias que estiverem vencidas e às proporcionais. Então, por exemplo, ele tem umas férias que venceu no dia 31 de dezembro de 2019. Passou o ano de 2020 todo, o empregador não concedeu. Quando chegou em maio de 2021, ele foi dispensado. Então, ele vai ter aí umas férias integrais, né? 2019/2020, porque a gente conta pelo período aquisitivo, mais 1/3 desse período, além dos proporcionais, vamos botar uma conta redonda de 5/12, referente a janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021. E se ele for mandado embora por justa causa? Por justa causa, ele vai receber as férias integrais 2019/2021, porque ele já fez, ele já implementou a condição, mas os proporcionais ele não recebe. Então, quando o contrato de emprego extingue sem que o empregador tenha concedido as férias, ele vai ter isso ali no TRCT dele, ok? Se houver, numa justa causa, culpa recíproca, que a gente vai tratar dessa temática, mas vou dar um exemplo clássico. 2 empregados e o gerente, eles o superior imediato dele, se agridem mutuamente. Tem a hipótese aí da culpa recíproca. Nesse caso, reconhecida a culpa recíproca, ele vai ter o trabalho, o empregado tem direito a 50% do aviso prévio, do 13º e das férias proporcionais. Outra coisa, o trabalhador de contrato temporário tem direito às férias, tá, gente? Então, é aqueles contratos que nós já estudamos, está lá nos nossos vídeos anteriores, que é sazonalidade, contrato também de contrato sazonal, contrato de experiência, que são modalidades de contrato a prazo. Ele vai ter 3/12 de férias, 6/12 de férias, ele só não tem o aviso prévio, que a gente vai estudar. Então, ele tem direito às férias também. Se o empregado tiver 1 mês de contrato, ele tem direito às férias. Se ele tiver fração superior a 14 dias e for mandado embora, ele tem 1/12 de férias, tá? Muito bem. Então, eu acho que assim a gente deu uma fechada. Então, falamos neste segundo momento agora, nesse segundo vídeo, de período concessivo, a perda do período concessivo e o pagamento das férias e os detalhamentos sobre a concessão das férias pelo empregador. Ok, gente? Então, ficamos por aqui nesse primeiro momento.